esse round table, né, principalmente, né, especialmente esse round table, a gente vai discutir um pouquinho sobre os highlights da RIMS, né, as principais tendências para a saúde digital que os participantes aqui, né, todos os participantes aqui que vão, né, falar um pouquinho aí, estiveram lá na RIMS, né, e acabaram sendo impactados por essas tendências, tá? E essa iniciativa é uma iniciativa da CTC, é uma empresa de tecnologia que está focada em construir soluções que transformam, né, dentro, né, e apoiar as empresas aí brasileiras no processo de transformação digital, tá? Gente, agradeço. Tem muitas pessoas entrando aqui ainda no nosso webinar. Eu vou dar seguimento aqui para a gente ser fiel né, ao horário, né? Temos aí 1 hora de webinar, né? Começando agora às 14 horas, encerrando às 15 horas, tá? E quero aqui fazer a apresentação dos convidados, nossos ilustres convidados aqui, clientes, parceiros, né? Vou começar aqui apresentando o Felipe, tá? Dr. Felipe Reis, gerente executivo de tecnologia médica e inovação do BP, Beneficência Portuguesa de São Paulo, médico reumatologista pela Universidade Federal de São Paulo, Sociedade Brasileira de Reumatologia, mestre em tecnologias e atenção em saúde pela Unifesp também. Dr. Felipe, obrigado mais uma vez pela agenda. Obrigado, Augusto. Obrigado, André. Obrigado a CTC aí pelo convite. Vai ser um prazer enorme bater um papo com todo mundo e com a audiência que está conosco aqui hoje. Valeu mesmo. Muito legal. Dr. Cláudio também, CEO da Folks e RIMS Digital Health Premier Partner, médico, mestre e doutor em informática em saúde, certificado em gestão de sistemas de informação pela RIMS nos Estados Unidos, ex-presidente da SBIS, ou SBIS. Dr. Cláudio, novamente, obrigado pela parceria. Estamos aqui, né, somos parceiros Folks também, né, temos aí uma longa história juntos, aí, inclusive com o próprio André. Novamente, obrigado também pela agenda, pelo tempo. Augusto, obrigado aí pelo convite, parabéns aí pela realização desse webinar com a CTC. Obrigado aí ao André, vamos já conversar juntos aí com o Felipe. E é bom que a gente vai dividindo experiências e aprendendo sempre um pouquinho nesses momentos. Show de bola. E o nosso arroz de festa, né? André Kripa, nosso diretor de inovação e produtos da CTC, especialista em transformação digital em healthcare pela Harvard Medical School e Healthcare Economics pela Harvard Business School. Ele é o nosso Chief Innovation Officer, né? Ele é a pessoa, né, que dá, né, o rumo, o direcionamento das inovações aqui na CTC. Tem mais de 20 anos de experiência em tecnologia, foi fundador da Interactive, né, que é uma empresa focada também em soluções de healthcare, e é investidor, né, de alguns ecossistemas de inovação, como Anjos do Brasil e BR Angels. BR Angels, né, abrasileirando, né, André? Melhor assim, né? Obrigado, Augusto, Felipe, Cláudio, também é um prazer estar com vocês. Vai ser muito legal aí dividir as experiências que a gente teve lá na RIMS e falar um pouquinho como aplicar isso aqui no nosso mercado. Vai ser um prazer. Show de bola. Bom, a gente discutiu até um pouquinho antes, né, pessoal, sobre vários, né, existiram vários temas ali que foram apresentados na RIMS, e antes da gente entrar, né, a gente decidiu falar sobre 3 temas, até pelo tempo, né, senão ficaríamos aqui uma semana e não terminaríamos a discussão, né. Antes da gente entrar nos 3 temas, eu gostaria de separar 10 minutos aqui do nosso webinar para que cada um de vocês comentasse, né, um pouquinho sobre o que vocês viram, né? Quais foram as impressões que vocês tiveram da RIMS desse ano? Foi a primeira RIMS, depois da pandemia presencial, né? E o que vocês sentiram, né, de novidade, de diferenças, de coisas disruptivas, né? Queria começar pelo Dr. Felipe, né? O mais novinho, né, Felipe? Da turma. Lógica, né? Caçula da turma. Foi muito legal participar, assim, o tema da RIMS 22 em Orlando foi Reimagine Health, né, Reimaginando a Saúde. Foi o primeiro evento grande que eu participei, né, pós-pandemia, assim, presencialmente, né, e
enfim, foi muito bom poder estar presencialmente de novo, num evento grande, poder assistir as palestras, conversar com as pessoas próximo, né? Isso para mim já era um excelente ponto de partida, né? Segundo ponto, assim, eu acho que das minhas impressões gerais, para mim o tema de destaque esse ano, pelo menos o que eu mais vi sendo conversado em praticamente em todos os lugares que a gente ia, era dois temas, duas coisas basicamente, né? Um tema de interoperabilidade estava muito forte, muito forte, muito forte. Geralmente é um tema muito relevante na saúde, já discutido há alguns anos, mas me chamou muito a atenção porque ele foi muito destaque, assim, de verdade, muitas soluções. Então, as pessoas iam falar sobre cibersegurança, o tema da interoperabilidade entrava. Discutir a experiência do cliente, a interoperabilidade entrava. Então, ele perpassou muitos outros temas. A segunda coisa que eu achei muito interessante é que tanto as falas das pessoas nas palestras, nos eventos, nas apresentações, como também as soluções cada vez mais voltadas para as necessidades das pessoas. E isso é muito interessante, porque a RIMS, né, ela tem a pegada muito tecnológica, né, é a finalidade do evento, né, mas cada vez mais eu sinto que a tecnologia é voltada para as pessoas, especialmente para os pacientes. Então, a preocupação com as pessoas, como isso vai afetar a saúde de fato das pessoas, vão de temas que anteriormente muitas vezes a gente apartava, né? A gente tratava aquilo como simplesmente uma questão de negócio, aquilo estava funcionando por trás das cortinas. E cada vez menos isso existe. O pensamento no cliente final, o pensamento nas pessoas, ele vai em qualquer lugar, mesmo para aqueles processos, né, que a gente considera que estão nos bastidores. E isso é um movimento que eu acho muito interessante, muito feliz, né, de ver o mercado fazer esse movimento todo. Então, os meus principais destaques são esses, do ponto de vista do evento. Eu sou fascinado com a feira pela possibilidade das trocas informais, né? Então, óbvio, o evento é de muito alto nível, tem palestrantes, né, muito interessantes, pessoas executivos, né, de muitos países, né? É um evento que atrai tem representante de todos os estados dos Estados Unidos, mas muitos países. Mas a feira, para mim, sempre é muito legal por causa das trocas informais, né? Você chegar em qualquer lugar e perguntar como é que isso aqui funciona, o que isso aqui faz, e isso é muito legal, a gente acaba trocando experiências das formas mais incríveis, assim, então isso para mim, eu sempre destaco muito a feira, eu gosto muito de estar na feira, andando pelos estandes, então, para mim, esses são os destaques, Augusto. Muito bom, muito bom. Doutor Cláudio, também já um veterano de RIMS, né, Cláudio? Eu acho que como você já tem essa carga, cara, faz esse comparativo também do passado, do presente, do que você viu, de melhorias, inovações, evoluções também que passaram ali. Joia Augusto. Bom, o evento da RIMS é um evento tradicional nos Estados Unidos e com a participação de vários profissionais do mundo inteiro, né? Eu participo desde 2008, eu acho, então tem mais de 10 anos aí de participação frequente. O único que eu não fui foi ano passado, né, que foi em Las Vegas, foi o primeiro presencial pós início da pandemia, né? E essa retomada agora, ele trouxe a mesma representatividade que o evento da RIMS tem nos Estados Unidos e para todo o mundo também, porque é o maior evento de saúde digital do mundo, né? A gente sempre diz, ele foi menor. Sim, claro, a gente está saindo, não saiu ainda de uma pandemia, né? E, portanto, a quantidade de pessoas era um pouco menor, né? Mas a qualidade das apresentações, né? O networking, toda a possibilidade de conhecer soluções, novidades, etc.,
foi do mesmo nível de todos os eventos realizados até então, né? Então, a gente teve um evento de retomada, né? Tivemos um evento latino-americano, o Summit, né? Que o André estava lá, né? O Felipe foi um dos palestrantes também, eu moderei essa mesa. Estava a sala cheia, certo? Estava a sala absolutamente cheia, né? O jantar que tradicionalmente a gente faz, que em outros anos fizemos um jantar dos brazucas, esse ano a gente fez um jantar latino-americano, onde tinha ali uma quantidade muito expressiva de vários outros países, para além do Brasil, também sala cheia, né? Faltou cadeira, né? Não faltou comida, mas faltou cadeira. Então, o evento ele foi representativo, né? Então, comparando com outros em termos de organização e pessoas, é isso. Agora, acho que o Felipe trouxe um ponto sobre interoperabilidade, que é verdade, e o que eu vejo de diferença, Felipe, é porque antes a gente falava de interoperabilidade, inteligência artificial, etc., como, digamos, tecnologias emergentes. Agora a gente está discutindo o impacto disso, né? Porque tem uso real, tá? Tem hospitais de fato utilizando inteligência artificial nesse exemplo que eu estou dando aqui de um tópico super relevante para a nossa área, e a discussão é, deu certo, deu errado? Por que deu errado? Né? Como é que eu faço para melhorar um algoritmo? Ah, não quero algoritmo em caixa preta. Né? Tive uma palestra do John Halanka, que é da Mayo Clinic, que me chamou muita atenção. Né? Ele quer que todos os algoritmos de inteligência artificial tenham igual aquele quadrinho de quando você compra um biscoito, uma bolacha, né? Tem lá dizendo, ó, tanto de proteína, né? Tanto disso, tem glúten, tá? Ele quer, que chama nutrition facts, em inglês, ele quer que tenha isso nos sistemas de inteligência artificial, para saber o que está comprando, o que vem aqui ali dentro, né? Então, agora nós podemos perceber que as chamadas tecnologias emergentes, elas, de verdade, estão sendo usadas. Tem experiências a compartilhar, e isso eu vi muito no evento este ano. Além da feira, tem muitas coisas, muitas empresas, muita diversidade, e foi, para mim, um evento muito marcante, principalmente eu estou muito otimista, né, com essa retomada agora nesse. Estamos do meio para o fim, pessoal, se Deus quiser, desta pandemia, tá? Então, foi marcante e vamos para 2023, vai ser em Chicago. Espero encontrar todos vocês lá também. Muito bom, Cláudio. André, nós estávamos juntos, né, André, ali, né? Então, as suas impressões são as minhas também, né? Então, e aí? O que você achou? Augusto, eu não sei se são as mesmas, porque eu lembro de algumas horas você ter descolado de mim, ter ido num stand israelense, coreano, mas isso fica Vendedor, para né, cara? depois, hein? Vendedor é assim Fica mesmo. para depois dessa hora. Eu acho que ele estava Mas na eu acho que as Disney. minhas. Estava na Disney, na verdade. É verdade. Não fala isso que o chefe tá vendo. Tem alguma possibilidade, viu, Cláudio? Mas eu acho que as minhas impressões são as mesmas do Felipe e do Cláudio. Interoperabilidade é um assunto que permeia todas as mesas agora. Aquela inversão. Eu acho que há nesse momento uma inversão da lógica, onde as instituições estavam construindo grandes silos de dados, grandes repositórios de informações, e agora precisam e querem compartilhar dados, querem trocar informações, e estão discutindo como fazer isso de forma prática, né? Aquela interoperabilidade a quatro paredes que a gente vinha antes, começou agora a avançar de uma forma totalmente diferente, porque o paciente quer informação, não quer simplesmente dado, então ele quer que o hospital, que as instituições compartilhem com ele aquilo que tem sobre a sua história clínica, para que ele possa também fazer as suas medições disso, né? Então, é natural que a interoperabilidade passe a ser um assunto de base. Vejo também que muito se falou de medir as iniciativas que já estavam sendo feitas
e aí da saúde digital como um todo, né? Tanto é que o tema da HIMSS era reimaginar a saúde, né? Então ficou claro que é preciso tentar soluções diferentes para alguns problemas que não foram endereçados da forma certa nos últimos anos. Gostei bastante de um exemplo que nós tivemos, acho que no CIO Summit, onde um palestrante fez a comparação do que aconteceu no 11 de setembro, que levou a indústria aeronáutica e toda essa história de viajar para um outro patamar de segurança, um outro patamar tecnológico e de maturidade, e a Covid é o 11 de setembro da saúde. Ele promove agora uma melhoria de uma série de processos, de transformações que são necessárias e que ficaram escancaradas, falhas que ficaram escancaradas, assim como ficou no 11 de setembro, agora a gente consegue ver também na saúde. Eu gostei dessa comparação e acho que faz total sentido para o momento de transformação digital que a saúde vive. Então, acho que das minhas impressões ficaram aí a medição daquilo que aconteceu, bem como interoperabilidade sendo falada de forma fácil e não eu acho que eu ouvi isso de alguém também, não travando a língua como travava antes, né? Muito legal, muito legal. Fazendo já uma conexão com... Pode falar? Quer falar, Felipe? O Augusto, não, eu ia complementar isso que o Cláudio falou, né, da questão da transparência com os algoritmos, porque eu vi isso na boca de outro palestrante também, acho que foi se eu não me engano, tá? O diretor de tecnologia do Boston Children's Hospital, e ele falou a mesma coisa, que gera confiança nos modelos, etc., é a transparência. E que lá eles têm focado muito, né? Ele contou um pouco da experiência deles, né? Essa transparência, inclusive, possibilita que haja mais colaboração em deixar o algoritmo mais eficiente. Esse foi um pouco de maneira bem geral da fala dele lá. Então, isso foi muito legal o Cláudio lembrar isso, porque o Cláudio falou disso de um outro líder, né? Outra pessoa falando, e eu me lembrei deste outro. Então, veja que as coisas são muito conectadas, né? O movimento é um movimento bem... faz muito sentido. Então, queria só complementar isso, porque foi interessante aí, ó, a fala. Ok, isso, muito, muito bom. Já conectando, né, um pouco do que vocês comentaram com o primeiro item, né, de discussão, que são gadgets, né, dos palestrantes, né, e aí tivemos uma infinidade de palestrantes de vários segmentos que eu achei fantásticos também, né, você trazer experiência de outros segmentos, né, para a health, né, e a gente ouviu muitos palestrantes comentando isso, cara, a experiência que um cliente, né, mudança da visão de paciente para cliente, né, para usuário, né, a experiência que ele tem no Netflix, a experiência que ele tem num banco digital, ele quer ter no hospital, né, ele quer ter antes de entrar, ele quer ter dentro do hospital. E a gente viu, né, até comentei com o André, todo palestrante usando Smart Ring, né, e até comentamos um pouco disso, né, Felipe, você estava falando um pouquinho de outros gadgets ali na feira, né, que despontaram ali o nosso interesse, né, até o Guilherme, né, que estava com a gente do Encore, né, estava com a gente também, foi lá, quis comprar gadgets, né, falou, pô, tô negociando lá para levar para o Encore, né, e aí eu queria fazer nessa, o que a gente sentiu foi realmente uma invasão dos gadgets, né, e para a gente que é de tecnologia é lindo, né? Quanto mais gadget, mais dado para processar, né? Mais informação para a gente poder compilar aí para vocês. Mas eu queria que vocês comentassem um pouquinho, porque você tem aí, né, uma invasão de gadgets que também traz, né, como a gente falou, uma melhoria na experiência, mas uma barreira, né, entre como é que a gente transcreve isso, né, traduz isso para a realidade, né, e que benefício do hospital, né, ou das instituições, e como é que a gente cria valor isso, né? Como é que a gente cria valor, né, dessas informações? E aí, Felipe, como você começou o assunto lá, cara, já vamos Tá voltar para você aí, cara. O Cláudio vai lembrar que, né, no
Summit, né, Latinoamérica, que eu falei numa das mesas lá que ele moderou, ele fez a pergunta para todo mundo que estava na mesa, que era como é que se enxerga a telemedicina, os próximos passos, o futuro da telemedicina. O Cláudio vai lembrar que a minha resposta foi exatamente isso. Com a ascensão dos gadgets, a ascensão dos dispositivos conectados, muito provavelmente o processo de telesaúde no futuro vai considerar, além das relações diretas na tela, da troca de informação garimpada pelo médico ou pelo enfermeiro ou pelo profissional, qualquer profissional de saúde no processo de atendimento, né, que é isso, né? O médico vai ali, faz perguntas direcionadas, o paciente conta a história, ele processa aquilo. A gente já tem técnicas de telesemiologia, né, de examinar o paciente adiante, mas vai entrar uma nova variável nos próximos anos, que são os dispositivos que o paciente usa no seu cotidiano e que trazem informações relevantes para o cuidado de saúde. E essas informações elas vão ser consideradas no processo de atendimento de telesaúde. O volume de dados disso é muito alto. Então, muito provavelmente, nós vamos caminhar aí para interfaces inteligentes que ajudem, né, os profissionais de saúde a processar essa quantidade imensa de dados e poder direcionar especificamente os dados relevantes desses gadgets para os profissionais de saúde, para quem está ali interagindo com o cliente, né? Tem um ponto que eu acho que é bastante relevante, que é, por um tempo, a discussão, pelo menos entre os médicos, não sei, entre os profissionais de tecnologia, era quase que um substitutivo. Era inventar um relógio que substituísse o eletrocardiograma. Era inventar um negócio, uma pulseira que substituía o oxímetro, etc. E eu venho... esse processo é bastante interessante, que eu acho que a perspectiva está mudando. O interesse não é mais substitutivo, o interesse é complementar. O uso do gadget ele traz uma informação a mais. Ele não substitui o eletrocardiograma. Você não vai usar o Apple Watch para substituir um loop lá para o cara ficar e você ter um laudo para saber o tipo de arritmia dele. Mas você vai conseguir utilizar aqueles dados para complementar a sua informação durante uma avaliação e, caso necessário, você vai pedir o exame complementar preciso, etc, etc. Então, essa mudança, pelo menos na minha perspectiva como médico, é muito interessante. E aí, falando um pouquinho assim das coisas mais interessantes que eu vi de gadget, né, que eu já comentei com o Augusto, de todos, que eu achei mais legal, foi um cinto lá de uma empresa da Coreia, e esse cinto ele monitorava se o paciente, né, ele é direcionado para pessoas mais idosas, monitorava se a pessoa comeu, se ela comeu ou não, que horas foi que ela fez a refeição, monitorava batimentos cardíacos e fazia uma predição de queda utilizando o balanço, né, o balanço do paciente durante o caminhar. Mas o interessante não é só o dispositivo em si, mas foi a preocupação da empresa com o design, assim como foi com os outros dispositivos que a gente viu lá, né, para que a pessoa tenha outras motivações, além do cuidado de saúde, para que use aquele cinto, no caso, né? O cinto, além de tudo, era bonito. A gente pode discutir aqui se essas outras questões que envolvem as pessoas, né? Por exemplo, o desejo por ter um acessório bonito, um acessório high-tech, né? A gente usa o smartwatch não só porque ele é útil, mas também porque ele é bonito, ele fica com estilo no braço. E a gente pode discutir se isso é saudável ou não para a sociedade. Mas a gente não pode negar a existência desse comportamento. E as pessoas podem ter um relógio bonito, um cinto bonito e, ao mesmo tempo, estar cuidando da sua saúde. Então, isso acho que é um pouco da perspectiva que eu vi lá. Muito legal essa evolução, né, e até da acuracidade, né, dos gadgets, né. Eu tenho minha esposa é enfermeira e cara, em casa eu tenho todo o equipamento que vocês imaginarem, né, para medir oxigenação, temperatura. Minha próxima aquisição é aquela máquina quando a gente vai fazer triagem, sabe, que você coloca um trequinho na pessoa e ela já dá quase um PET scan, né. Cláudio, você acha que a gente vai evoluir para ter essa acuracidade, cara? Eu acho que a gente precisa ter, né? Porque
ter dados precisos é o ponto de partida para um bom diagnóstico, né? Então, nós precisamos fazer isso de maneira cada vez mais continuada. Por isso que os gadgets, wearables, né, estão sempre muito promissores na nossa área de saúde digital. Então, acho sim que a gente vai ter isso. Quer dizer, para alguns nós já temos, né? E essa junção de um dispositivo que tem o intuito de acompanhar um paciente, já um doente, e saindo desse cenário do paciente que já tem uma enfermidade instalada para o autocuidado, o bem-estar e alguém que é um cidadão, não é um paciente, que ele não está doente, né? Você tem cenários até diferentes. Por isso que o dispositivo sendo estiloso, né, Felipe, ficando bem na gente, é também um atrativo. Então, essas coisas se casam. Assim como se casam alguns dos conceitos relacionados a tudo isso. Então, temos aqui o conceito da internet das coisas, ou internet das coisas médicas, do termo em inglês, Internet of Medical Things, IoMT. Né? A maioria conhece IoT, e existe o IoMT. Então, os gadgets, para mim, estão nesse conceito. Partindo daí, a gente tem um monte de coisas também a pensar, que é a interoperabilidade desses equipamentos com os sistemas que precisam captar essa informação. Então, temos aqui o IoMT, temos interoperabilidade, e esses dados todos fluem para uma base qualquer. Então, estamos falando de conceitos de saúde na área de coordenação do cuidado, por exemplo, né? Gestão de doenças crônicas, e num repositório, saindo do IoMT, interoperabilidade, um repositório central, onde nós vamos ter milhões, bilhões de informações que dá para colocar analytics para valer, para rodar ali, né? E gerar insights, sejam individuais ou sejam pensando em saúde populacional. Tá? Então, percebam que, na minha linha de raciocínio, nós temos algo que monitora individualmente um paciente, levando lá no outro lado para a saúde populacional. No meio disso, eu tenho conceitos e tecnologias, IoMT, interoperabilidade, analytics, inteligência artificial. Não? Então, a gente sai dos gadgets, a gente pode falar inteligência artificial para a saúde populacional. Olha o potencial que isso tem, pessoal. Potencial gigante, né? A gente precisa saber usar bem isso para poder fazer o bom uso desse dado. E uma coisa legal também, para terminar, é real time. Agora, se o relógio aí bonito do Felipe, né, a gente pode saber, não sei se você tem oximetria, mas certamente tem a frequência cardíaca, né? Podemos estar monitorando o Felipe, como é que ele está agora, né? Ter alguma ação proativa também. Então, nossa, isso aqui é um mundo que se conecta com todos os demais assuntos. Meu relógio bonito é novo, ele mede oximetria, foi comprado em Orlando. Uma das vantagens de ir para um evento fora do país. Né? Descobrimos quem é que não estava nos eventos aquele dia, então. Aí, André, tá vendo? Exatamente. André, pegando esse gancho de ingestão de dados via gadgets, né? E aí eu acho que é uma coisa que a gente discute muito aqui na CTC, né? Até com a plataforma de interop e de transformação digital que nós estamos construindo, né? Que é o Fastphone. Cara, como é que você vê, né? Pegando esse gancho que o Cláudio colocou, riquíssimo, né? Riquíssimo de... Eu tenho aí gadgets que estão provendo a ingestão de dados, mas que vão precisar de um arcabouço de coisas ali, né? De ferramentas, de soluções para poder agregar valor, né? No final das contas, a gente precisa, né? Keep it simple, né? Para os médicos, para os enfermeiros, né? A gente precisa passar uma informação simples de valor para eles. Como é que você enxerga essa jornada dos gadgets também nesse caminho, já entrando em interop? Eu acho que eles vão impulsionar cada vez mais o compartilhamento das informações. É natural que antes
o paciente era visto como uma foto e agora, com a ajuda dos gadgets e wearables, a gente consegue ver um filme. Então, se a gente tiver integrado ao longo das passagens dele num ambulatório, num serviço de emergência, o que aconteceu baseado nos dispositivos que estão fazendo as marcações dele, isso pode auxiliar de alguma forma a equipe de assistência a ter um melhor diagnóstico desse paciente. Mas é natural que ainda há um desafio entre os dispositivos que hoje são mera recreação, a fazer eles terem a regulação necessária, Anvisa, FDA, para fazer com que eles comecem a ser utilizados na prática médica. Eu acho que aí também há um desafio que não é um desafio simples de se transpor. Por exemplo, lá na feira eu vi um dispositivo, se não me engano, uma empresa chamada Avocade, alguma coisa assim. É o desenho de uma fruta, e aí você de manhã assopra ela e ele mostra para você quais são os tipos de que tipo de alimentação, que tipo de dieta você deveria fazer no dia, baseado naquilo que falta com a medição que ele conseguiu fazer no seu hálito. Então, super legal, isso pode mudar, né, os hábitos das pessoas, mas como a gente traz isso de verdade para a prática médica do dia a dia? Eu acho que tem algumas coisas que vão ser aquele apoio diário para o paciente, mas outro lado é fazer isso virar dado clínico e médico. Então, é natural que há um desafio também nesse ponto. Porque se a gente olha a saúde hoje, a gente já sabe aquela máxima, né, que ela é rica em dados e pobre em informações. Então, como é que a gente transforma o dado que está sendo coletado a todo momento? Então, todos nós aqui, nesse momento, estamos com relógio, agora com outros aplicativos que também são dispositivos médicos. Como é que esse dado ele consegue passar pelo liquidificador e virar uma informação consistente do outro lado? Eu acho que esse é o desafio que a gente está olhando agora, e o mercado precisa encontrar essa linha, porque muito se fala, né, do uso de gadgets e wearables, mas eu vejo pouca aplicação no dia a dia na prática médica ainda. Esse é um tema que a gente estava discutindo até um pouquinho antes de entrar, né? Felipe, Cláudio, André, como é que a gente transforma a interoperabilidade realmente num ganho, né, operacional, num ganho de negócio, né? Como é que vocês enxergam também esse viés? Nós vimos muitos cases lá, né, de grandes empresas, né? Me parece também, aí me corrijam se eu estiver equivocado, que o mercado americano já está bem mais evoluído, né? Eles interoperam, né, mais do que a gente, né? E sim, já existe algum tipo de ganho nesse cenário. Como é que vocês enxergam, né, essa adoção da Interop pelas instituições aí? Felipe, você está lá no dia a dia, cara, como é que você enxerga isso, né? E quais são os primeiros ganhos que você vê, puta, cara, fazendo isso, né, comparando com o que tem lá nos Estados Unidos, fazendo isso a gente tem um ganho aqui, a gente consegue evoluir acolá. Como é que você enxerga esses ganhos, né? E essa jornada de Interop? Para mim foi bem interessante conhecer algumas coisas do cenário americano um pouquinho mais de perto, poder conversar com eles. Tem uma questão, talvez os incentivos nos Estados Unidos pelas questões de negócio para que haja interoperabilidade tenha vindo antes do que no Brasil, né? As últimas mudanças do Medicaid, do Medicare, impulsionaram as empresas a se preocuparem com isso, por uma questão, obviamente, de saúde da população, mas também por uma questão econômica, né? A trocar as informações entre diversos agentes, né, prestadores, etc., tem um impacto, pelo menos a princípio, né, em tese, um impacto na gestão dos recursos de saúde. Então, muito provavelmente, em razão também desses incentivos, eles têm um modelo de saúde que, inclusive, com diferenças, não no modelo geral de saúde, mas as informações, como eles não têm, como o Brasil, um sistema único de saúde que
né, permeia tudo, eles inclusive têm a necessidade de trocar informações de um estado para outro. Tem modelos de saúde em estados diferentes. Isso é uma perspectiva diferente da brasileira. Então, eles também tiveram, além da tecnologia sendo gerada em grande parte lá, eles também tiveram incentivos. Do ponto de vista prático, né, acho que a gente tem uma questão, eu particularmente eu adorei lá o Interoperability Showcase, realmente é uma coisa fantástica, a gente vê muitos casos aplicados. Eu comentei isso com vocês um pouquinho antes aqui da gente entrar, né, que para mim foi também uma coisa muito legal, ver várias empresas diferentes juntas no mesmo stand, mostrando um case aplicado de interoperabilidade, né? Então, teve um case lá muito interessante simulando uma UTI com um paciente em isolamento, que aí você tinha os dados do ventilador, você tinha os dados do monitor do paciente com os parâmetros clínicos, você tinha os dados da bomba de infusão, você tinha os dados do prontuário eletrônico, e você tinha ainda a possibilidade de ter os alertas via mobile para o profissional de saúde, ele assumiu o cuidado daquele paciente quando apitava algum alerta, então ele ia lá, assumia o caso e ia lá ajudar na resolução daquilo. Então, a interoperabilidade dentro do mesmo sistema, eles têm um problema idêntico ao nosso, que são vários sistemas legados que precisam se comunicar, que precisam extrair informações de um histórico passado daquele paciente. Eles têm, que é um problema que a gente discute aqui no Brasil, né? Como é que a gente coloca coisas novas e trata sistemas legados, antigos, etc. Isso dá muito trabalho, gera custo para as instituições, né? Eles também têm isso lá, né? A gente viu alguns casos, teve um case do Hospital dos Veteranos lá, né? Que eles mostraram muito essa questão, né? De que eles têm a gente aprende desde a minha residência, tem muitas doenças raras ou doenças de longa evolução que as melhores bases de dados, as melhores pesquisas são dos veteranos americanos, porque eles têm os caras que estão no sistema de saúde dos veteranos desde os 18 anos até os 50. Então, você vê a evolução de artrose desses caras lá, com dados todos. Então, eles têm um monte de dados que seriam super úteis para a gente fazer gestão de saúde populacional, como o Cláudio falou, mas são sistemas legados, que precisam extrair as informações, enfim. Então, a interoperabilidade entra nisso, a interoperabilidade entra dessa forma mais sistêmica, né, ajudando a orquestrar o sistema de saúde. E aqui no Brasil, a gente tem mais ou menos as mesmas necessidades. A gente tem alguns sistemas legados que a gente precisa extrair as informações de lá e fazer elas se comunicarem com o histórico de saúde dos pacientes atual, com novos sistemas. A gente já tem cada vez mais o advento de equipamentos médicos hospitalares que se integram aos prontuários eletrônicos, mas eles também vão precisar se integrar a outros tipos de sistema. Então, isso é uma coisa que a gente já está praticando, fazendo. E mais recentemente, né, o interesse, né, o SUS tem as suas iniciativas de interoperabilidade para melhorar a eficiência do sistema de saúde brasileiro como um todo. Então, o sistema de saúde brasileiro já está trabalhando nisso, mas também a gente tem algumas iniciativas ainda menores, mas no sistema privado, a VP mesmo, tem tem interoperado dados clínicos com alguns parceiros nossos, sempre com essa ideia de que o paciente tenha um histórico de saúde que ele disponível nas portas de atendimento dele. Eu acho que ainda é uma iniciativa que ainda precisa evoluir, né? E não dá para fazer isso sozinho. Esse é um grande ponto. Do jeito que eu vi lá no showcase, lá, várias empresas juntas, falando junto, mostrando um case que precisa ser construído em conjunto. E isso, no fundo, é um grande chamado para que nós também consigamos nos organizar, sejam dentro das sociedades de tecnologia em saúde no Brasil, seja como organizações como a Folks, seja os próprios players e prestadores como a BP, entre outros. A gente precisa realmente também a gente não pode deixar isso só a cargo do governo. Por mais que precise, é necessário que o Estado, o governo brasileiro, proporcione a engrenagem para isso acontecer, mas a gente também não pode transferir essa responsabilidade e achar que isso é só do governo. Então, para essa orquestração sistêmica. Então, eu acho que são esses 3 pontos, sabe?
é o ponto intra-hospital, é o ponto dispositivos outros com o hospital, externos, e esse ponto mais sistêmico entre instituições, entre organizações, e aí a gente conseguiu enxergar bem lá cases nesses 3 aspectos diferentes. Muito legal. Nós tivemos também essa mesma sensação, sabe, Felipe, das empresas estarem um pouco mais maduras, porque eu acho que é como você comentou, o mercado evoluiu, né, nesse sentido. E Cláudio, nessa visão de preparação das instituições, é muito legal ter o Cláudio aqui, porque é o avaliador, né? A pessoa, né? Tá na figura ali também de quem apoia, né, as instituições a dar esse passo, né, rumo à transformação digital. Como é que você enxerga isso, Cláudio? Essa vontade também, né, e esses passos, né, rumo à interoperabilidade. Augusto, vontade, acho que é a palavra melhor que você poderia ter usado para falar de interoperabilidade, porque, claro que a vontade pode vir de uma visão estratégica, a vontade pode vir de uma necessidade do negócio, precisa interoperar, e essa vontade pode ser criada a partir de uma regulação governamental, né? Que aí não é uma vontade própria, mas você tem que querer, porque tem que ter vontade para atender a norma, a lei, né? Então, no Brasil, a gente tem que ter as 3 coisas, né? A gente tem o governo na RNDS, na Rede Nacional de Dados em Saúde, como um locus central para organizar essa interoperabilidade atualmente focada no setor público, né? Nossos dados de COVID, por exemplo, ou de resultados de exame e principalmente de vacinas, estão na RNDS, tá? Já funciona. Conect SUS, nosso aplicativozinho, aparece ali os dados de vacina acessando a RNDS, tá? Então, existe algum grau já de interoperabilidade dentro do setor público. Existe um projeto de expansão também chamado, que é a expansão do Conect SUS, que é o nome atual, né? Mas estamos falando de colocar mais unidades Brasil afora, interoperando de verdade. Esse é um projeto de governo com um viés de saúde pública, né? No setor privado, a vontade, enquanto modelo de negócio, sim, é bom para a BP hoje interoperar, está começando a ser, principalmente devido a algumas operadoras que estão demandando isto, e aí começa a ter uma necessidade de negócio. Aí é o que eu acho que a interoperabilidade vai bombar, pessoal. A interoperabilidade no setor privado vai bombar, ou quando o governo obrigar, pode ser, obrigar, tem que fazer a lei, né? Ou quando o nosso modelo de negócio, somente o modelo de remuneração, tiver as grandes transformações que já começaram, mas que vão acontecer mais. Aí a gente vai bombar a interoperabilidade. Aí não tem essa história da discussão mais técnica. Vai ter que interoperar de todo jeito, né? Porque o negócio é mandatório para fazer essa interoperabilidade funcionar. E tem, vamos chamar assim, outliers, que tem visão estratégica. Eu vou interoperar, porque uma hora o negócio vai me obrigar, ou o governo vai me obrigar, eu já vou estar pronto, né? Ou, desculpe, tem alguns projetos especiais para fazer essa interoperabilidade funcionar. Então, hoje eu vejo interoperabilidade muito mais de uma visão de negócio do que questões técnicas ou limitações. Isso foi superado. Gente. Tem plataforma, tem padrão. Querendo o negócio, sendo obrigado ou tendo visão estratégica, sai. Tá? A RIMS também tem organizado essa conversa. Tá? Tanto que o modelo novo, que é o MHAM versão 2022, mudou muita coisa sobre interoperabilidade. Porque às vezes a gente está falando de interoperabilidade, eu vou mandar o meu dado. Mas não, ele tem que também voltar, é uma via de mão dupla, e eu tenho que usar esse dado. Usar onde? Lá no momento que o médico atende o paciente, né?
como é que a gente faz isso? De que maneira? Como é que se transforma esse processo? A RIMS introduziu alguns requisitos novos de interoperabilidade no modelo MRAM, agora em 2022, para Augusto tentar orientar o como fazer, tá? Que é exatamente o papel que a gente tem exercido aqui nos projetos de transformação digital que a Focus tem liderado e tem usado os modelos da RIMS como um guia para fazer a transformação. Muito legal. E esse ponto também, Cláudia, a gente aqui como consultoria, nós nos debruçamos muito sobre esse ponto de legal, tecnicamente foi vencido, né, esse problema. Mas e quando a gente fala de grana, quando a gente fala de economia mesmo, né, quando a gente fala de negócio, fecha essa conta, né? E aí eu faço essa pergunta para você, André. Olhando esses desafios que a gente tem hoje, também fazendo essa conexão com o que o Cláudio comentou, como é que você vê, né, a interoperabilidade apoiando, né, na geração de novos negócios ou na redução, na otimização de custos, né? E fechando essa conta, né? Augusto, essa é uma pergunta muito boa, porque ela é feita quando o CEO está com a caneta na mão e precisa aprovar esse tipo de projeto, né? Ele precisa entender quais são os benefícios disso. Mas é óbvio que a gente precisa também olhar o futuro desse mercado. É natural que o paciente ele passa a ter uma rotina muito mais deshospitalizada. Então, o futuro do paciente não é no hospital, é ser tratado em casa. E, para isso, esses dados precisam ser trafegados de uma forma segura, inteligente, fácil de usar, né? Quando o Felipe e o Cláudio trazem aqui essa questão regulatória, do governo impulsionar e tudo mais, eu vejo que é assim que as coisas funcionam no nosso país, né? Não adianta a gente achar que vai ser diferente esse modelo, mas eu acho que haverá, e já vemos esse movimento aqui acontecendo, de um empurrão regulatório para se interoperar. Aconteceu nos Estados Unidos, embora saúde nos Estados Unidos é um pouco diferente da nossa, a gente chega lá para falar sobre isso, mas aconteceu lá com a 2009, na verdade, quando eles criaram, como parte daqueles programas de reinvestir na infraestrutura americana, eles ali colocaram um ato chamado HITECH, que é o Health Information Technology and Economy Clinical Act, alguma coisa assim. E o objetivo era fazer com que os hospitais adotassem EMRs e EHRs, ou seja, prontuário eletrônico, repositório, sistemas de saúde. Isso veio também com uma outra responsabilidade, a de interoperar entre esses hospitais e também entre o governo. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, assim que você entra no hospital, você é obrigado a informar isso. Na recepção do hospital, ela já interopera com o sistema federal para informar que um paciente está entrando no sistema de saúde. Embora a gente aqui tenha um sistema de saúde diferente, nossa visão é mais ainda por uma atenção primária do que o americano, né? O americano praticamente não tem atenção primária, né? Ele vai para o hospital quando está morrendo ou algo assim. Eu vi, inclusive, esses dias, vocês acompanharam uma senhora que estava com uma pulseira dizendo que ela tinha alguns problemas de saúde e, eventualmente, ela poderia ter uma concussão e aí não deveriam colocar ela na ambulância porque ela não tinha dinheiro para pagar. Então, assim, é assim que funcionam as coisas lá, né? E a história é um pouco diferente. Para a gente, se a gente tiver informação sobre essa senhora, de onde ela passou, porque ela realmente tem esses problemas de saúde crônicos, o próximo atendimento dela vai ser mais barato. E aí a gente começa a ver a saúde ficando melhor aqui no nosso país, só por ter a informação do paciente. Então, esse é um ponto onde a interoperabilidade pode ajudar muito, por exemplo, o Sistema Único de Saúde. Agora, no setor privado, é óbvio, a gente está tendo aí uma visão cada vez mais de grandes conglomerados de saúde se unindo,
Isso vai fazer com que esse mercado se verticalize cada vez mais e essas compras mensais que acontecem de novos hospitais não acontecem com todos tendo o mesmo IEMAR, com todos tendo o mesmo parque tecnológico, todos treinando da mesma forma. Cada um recebe um novo momento ali e precisa integrar com as informações de saúde desses novos hospitais. Então, é natural que grandes repositórios de saúde vão ser criados, não só os públicos, né, aí guiados pelo Ministério da Saúde, os federais, os repositórios também privados, onde, no final do dia, eu acredito que ainda vai demorar um pouco no nosso país, mas no dia a gente vai chegar e integrar esse dado para o paciente. Não só dado de vacina, não só dado como a gente está acostumando a ver aí na época do Covid, mas dados que vão fazer diferença e vão permitir ele ser como a gente faz hoje com o mercado financeiro, né? A portabilidade pode ser feita e pode ser feita também na saúde. Aí a gente tem um jogo diferente, um jogo financeiro diferente, onde eu posso chegar para um paciente que eu tenho informação dele e digo o seguinte: por que você está pagando esse valor no teu plano de saúde? Por que baseado nos teus hábitos de saúde, que eu conheço você agora, eu sou de bicicleta, você tem um hábito saudável de alimentação, você se exercita e tudo mais, não fuma, bebe de vez em quando, eu acho que eu consigo reduzir aqui a tua pressão econômica no teu plano de saúde, porque eu consigo te dar um rating melhor, baseado nas informações que eu tenho sobre você, isso vai ser melhor para você. Olha as opções que você tem. Então, é só possível entrar nesse novo mundo onde o paciente vai ter a mesma experiência que tem hoje para trocar de operadoras de diversos segmentos de mercado para a saúde também. Então, ter informação do paciente, quando isso for visto como um negócio, eu acho que aí o jogo muda. Mas, por outro lado, a gente ainda tem uma outra possibilidade e essa deve ser, inclusive, a direção no Sistema Único Brasileiro, da gente ter informação do paciente, porque isso vai ser mais barato no fim do dia para o sistema como um todo. O ser mais barato, né? Acho que e a troca da jornada, né? Ela essencialmente tem relação com o processo de transformação digital, né? Quando a gente fala de automação, quando a gente fala de melhorar a jornada digital, melhorar a experiência digital, né? Eu acho que eu passei por alguns stands lá, inclusive o da Baxter, né? Com a bomba de fusão, né? Sendo para pessoas que estão com a bomba em casa, né? Com home care, né? Então você tem essa questão do atendimento remoto, pelo menos lá, bem forte, né? E indo para o nosso último tópico, a gente também tem 9 minutos aqui, eu queria que vocês comentassem um pouco dessa visão se a transformação digital vista lá fora, né, no evento, já está sendo aplicada aqui, né, de uma forma rápida, de uma forma prática, né. Eu até comentei com o André, a gente entrou no maior hospital de Orlando, né, e você não consegue marcar nada online, você tem que ligar para alguém, né. E aí, a jornada digital dos hospitais aqui do Brasil, né, André, estão bem mais evoluídas, né? Então, eu já cheguei falando para o poder, falei, cara, a gente é muito melhor que os caras nesse aspecto, né? Nossa jornada está muito mais legal, né? Mas eu queria que vocês comentassem um pouquinho aqui, aproveitando os últimos minutos do nosso webinar, né? Se a gente está aplicando realmente a transformação digital, olhando a melhoria da experiência, olhando novos produtos. E aí, Felipe, comentando um pouquinho aí do BP, como é que você está enxergando isso, né? Como é que vocês estão aplicando isso no BP também, fazendo esse comparativo com o que você viu na RIMS? Bem, do ponto de vista do que eu vi lá, eu vejo que é tão heterogêneo quanto o Brasil. Eles têm hospitais super digitais, lógico, eles têm maior quantidade do que nós, né? Os hospitais muito digitais, né? Mas eles enfrentam problemas muito parecidos conosco, que eu imagino que sejam problemas digitais. Alguns que eu já citei aqui, por exemplo, como esses sistemas legados, enfim, algumas coisas da prática, problemas de engajamento do cliente. É um dilema mundial, como você cria um serviço ali de monitoramento do paciente, como fazer com que aquele paciente continue inserido naquele modelo que você criou, etc. Então,
Alguns são bastante heterogêneos. O que eu acho é que nós temos muito o que fazer ainda. Inclusive, pegando, por exemplo, esse gancho que nós discutimos agora há pouco do acesso ao dado, né, por parte do paciente, eu acho que isso vai além das necessidades econômicas e além do Estado obrigar, assim, subvertendo um pouquinho o que foi dito. O Estado pode obrigar, mas eu acho que de tudo a gente tem que entender que isso o Estado deveria obrigar porque é um direito do paciente, certo? Eu não criticaria em nada uma lei que viesse e obrigasse as instituições de saúde a fazer isso, porque eu entendo isso como um direito. Antes de tudo, um direito. E a lei ela só vem depois de um entendimento de que algo é realmente de direito do paciente, da pessoa, né? Do indivíduo. Então, a gente vem nessa jornada de transformação digital há alguns anos, com o apoio da Folks, utilizando muito o modelo de maturidade da RIMS. Tem sido fantástico para nós utilizar esse modelo para nos posicionar, saber em que nível nós estamos, o que nós precisamos implementar. O Cláudio falou a questão, por exemplo, da interoperabilidade como uma decisão estratégica. Muito dessa decisão estratégica na BP que nós tomamos, né, de nos prepararmos e hoje já estarmos interoperando, veio pelo entendimento com o apoio, por exemplo, do modelo de maturidade da RIMS. Então, isso ajuda também a gente a construir a nossa estratégia. A gente tem muito o que fazer ainda, tem muito o que gerar de valor para a sociedade, para os indivíduos, mas acredito que a gente tem caminhado bem. E eu acho que, por exemplo, modelos como o da RIMS, modelos de maturidade, em que você tem uma curva de desenvolvimento, isso é extremamente útil para a construção desse modelo de transformação. E aí, Cláudio? É vero isso mesmo? Galera tá indo nesse rumo? Tô falando com o avaliador aqui, hein, Felipe? A BP certamente é um ponto fora da curva, né? No sentido positivo, né? Porque muitos hospitais ainda confundem transformação digital com implantar um sistema de gestão, que é parte da transformação digital, às vezes até a linha mestre disto, né? Mas tem tanta coisa para a gente pensar em transformação digital, que vai desde governança e equipe, né? Até mesmo implantar sistemas, vamos dizer assim, básicos e tecnologias emergentes avançadas, né? Então, tem muita coisa a pensar em transformação digital. E por isso a importância de ter um método de trabalho para poder orientar o que fazer, como fazer, em que sequência fazer, né? E daí vem os modelos da RIMS, outros métodos de transformação digital. A gente na Focus mesmo tem falado muito em ondas de transformação digital, criando até um metamodelo chamado Digital Health Waves, né? Essas ondas, porque não dá para fazer tudo no primeiro ano, né? Não dá para fazer tudo no segundo ano, precisa fazer aos poucos. E precisa transformar. Acho que tem aqui terminando o nosso tempo, né, Augusto? Mas uma coisa para vocês refletirem. Transformação digital, olha o nome, é mudar, é fazer diferente, tá? Não é só digitalizar, é transformar. E é isso que a gente tem que fazer nas nossas instituições aqui no Brasil. Estamos no caminho, Augusto, mas tem muito trabalho pela frente. Muito legal. Eu vou passar aqui para as perguntas, André, que eu acho que também tem a ver um pouco, vou pedir até para você responder, e quem quiser também comentar, né? Tem a ver também com o nosso tema de fechamento. Como vocês acham, essa é uma pergunta da Yarina, como vocês acham que o público 50+ pode se encaixar melhor nesse mundo de telemedicina e plataformas digitais para o bem-estar, né? Bom, posso falar experiência própria, né? Minha mãe não sai do WhatsApp. Então, para ela, fazer uma consulta de telemedicina ficou fácil durante a pandemia. Eu acho que o público aí da terceira idade, da melhor idade, vamos dizer assim, né, começa a entender quais são os benefícios da transformação digital quando ela de fato acontece próximo deles, né, nas instituições que eles usam. Então, telemedicina é uma dessas provas que nós conseguimos avançar ao longo da pandemia. É natural agora também que um contato e um cuidado continuado com esses pacientes
sem precisar que eles estejam expostos a risco indo numa instituição de saúde, numa emergência, faz com que eles vão gostando um pouco mais desse mundo digital. Eu acho que eles não vão ter tantas dificuldades. Às vezes a gente acha que eles podem ter dificuldade, é natural que a gente tem que se preocupar com acesso, com usabilidade dessas soluções, mas acho que eles vão ser, inclusive, um dos grandes tomadores desse tipo de serviço ao longo dos anos. Legal. E uma última pergunta aqui para o Dr. Felipe, da Thaís Takahashi. Quais as dificuldades que o BP tem enfrentado ao interoperar com health techs como a SAMI? Eu diria que com as health techs, como a SAMI, a dificuldade tem sido menor, porque são empresas nativas digitais e que vieram muito bem preparadas para suas lideranças, com estruturas de interoperabilidade, né, com sintaxe HL7, com estruturas de barramento bem construídas. Então, a base muito bem feita. Então, tem sido tranquilo fazer esses projetos do ponto de vista tecnológico. Obviamente, a gente teve que aprender a fazer algumas coisas, do ponto de vista de construção, por exemplo, do conjunto de dados que vai ser interoperado. Então, esse foi um trabalho que a gente fez junto, né, com as empresas, e foi muito bacana construir isso. Você pensar assim, qual que é os dados básicos que são importantes para que o paciente mantenha a sua continuidade de cuidado, né? Você não precisa interoperar tudo, você não precisa trocar todos os dados do paciente, mas quais são os necessários, né, para que ele tenha uma continuidade de cuidado dentro daquela jornada específica. Então, isso foi um exercício muito interessante. E os desafios da LGPD também, e aí, gente, não coloco isso de forma alguma como uma barreira. Muito pelo contrário. É uma proteção que nós temos para que nós façamos as coisas protegendo a privacidade das pessoas. E é muito mais porque a gente está se adaptando a uma nova lei que é necessária para proteger os indivíduos. Então, a gente está aí, né, com a vigência da LGPD há pouquíssimo tempo, né, considerando a importância dela. Então, a gente está precisando aprender também a fazer as coisas já, né, nas conformidades legais, respeitando o direito das pessoas, o direito à privacidade, o direito à manutenção da sua identidade. Então, eu diria que os pontos mais interessantes dessa construção dessa jornada foram as discussões a respeito das questões de proteção da privacidade das pessoas, a definição do conjunto clínico pensando na jornada, né, porque a gente realmente entrega o valor. Não é trocar dado por trocar dado, porque é legal, etc. Que precisa fazer sentido na continuidade do cuidado das pessoas. E, sendo bem sincero, com a SAMI tem sido bastante tranquilo, bastante fácil, pessoal muito maduro. Muito legal. Pessoal, estamos aqui encerrando nosso Roundtable Highlight Teams. Gostaria de agradecer a todos os participantes e aos nossos convidados aqui, Cláudio, Felipe, André, muito obrigado. Temos muitos assuntos ainda para evoluir desse, né? Economia interop, preparação das empresas para transformação digital, adaptação, né, das instituições para transformação digital, e espero que a gente consiga fazer novas discussões assim, tão ricas como essa, tá? Aos participantes aí do webinar, que quiserem fazer pergunta, podem colocar no chat ali, né, do próprio webinar, que a Cristina vai organizar isso, né, e mandar aqui para os interlocutores para que a gente possa responder, né, no tempo certo. Galera, obrigado. Bom feriado para todo mundo. Se cuidem. Nos vemos aí no próximo. Um abraço a todos.